Fala galera, bom dia. Eu sou Gabi E eu, Maria, e esse é o Livres, o podcast que inspira as travessias. mais um episódio no ar, hoje com mais uma convidada muito especial. Tô amando esses bate-papos com várias mulheres maravilhosas, várias deusas que a gente está trazendo aqui para debater sobre liberdade com vocês. E hoje, mais uma convidada, mais uma Babi, né? Não sei se chamam ela de Babi também, mais uma Babi, Caprica. E tô tendo o prazer de conhecê-la aqui pelo podcast. Vou deixar ela se apresentar para vocês também conhecê-la, que eu tô curiosíssima para saber um pouquinho mais sobre ela e saber as perspectivas dela sobre liberdade. Chega mais, Babi. Já tô íntima, né? Olá, 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 olá a Olá. todos. Meu nome é Bárbara, mas sim, podem me chamar de Babi também. É, eu tenho 33 anos, sou capricorniana, sou do Rio de Janeiro e do mundo também. Já dei umas voltas aí por esse mundo, já fui bem nômade, bem cigana. Atualmente moro em Recife. Trabalho como doula e multiplicadora de ginecologia natural e autônoma, ginecologia política, penso muito a justiça reprodutiva, os direitos sexuais e reprodutivos. Minha graduação foi em Ciências Sociais nos Estados Unidos, morei lá há muito tempo. Desde então, trabalhei mais com educação popular, educação sexual, com jovens e adolescentes LGBTQIA+. E aí foi entrando cada vez mais, assim, né, para essa área mais da saúde, puxando aí, assim, né, para uma saúde mais, para um conceito de saúde mais integrativo. O nome do meu projeto é Ecomadre, estou no Instagram como ecomadre.doula. E, bom, é isso, né? Tem várias coisas aí que eu faço, mas É meio difícil a gente se definir quando a gente aprende a transitar e aprende a crescer no caminho e se descobrir no caminho. É muito difícil a gente se definir, né? Eu cheguei nesse lugar também, assim, de, ai, quem é você? É complexo falar quem eu sou, porque não que isso seja algo volúvel e mutável o tempo inteiro, mas a gente vai se descobrindo, né? E ao mesmo tempo se desidentificando com coisas que a gente faz e tal. Mas eu vi, Gabi, que Babi já chegou, tipo, dizendo que era capricorniana, né? Ela já entendeu. Eu acho que ela, não sei nem se ela ouviu os episódios, mas ela já chegou mandando a real do signo, porque sempre rola aqui, Babi, esses debates sobre isso. Detalhes importantes para esse podcast aqui. A gente fala sobre liberdade, mas a gente quer saber o signo de todo mundo para entender melhor o rolê. Antes de perguntar, a pergunta de 1 milhão para Babi, mas já comentando sobre o tanto que existe de liberdade só nessa, quando ela fala, né, multiplicadora de ginecologia natural, eu fico imaginando a quantidade de gaiolas que vão se abrindo por onde ela vai andando, porque quando a gente fala desse modelo mais tecnicista, né, e de medicalizar tudo e de tratar o nosso corpo, né, o corpo feminino como um corpo defeituoso ou um corpo que é objetificado o tempo inteiro e está à mercê de tudo, inclusive da medicina também, sem querer desconsiderar a alopatia, acho que a alopatia é muito bem-vinda, né, quando de fato é necessário. Mas a ginecologia natural, ela, pelo menos para mim, na minha vida, trouxe um universo de possibilidades, assim, de autonomia também, né, de olhar para o meu corpo com autonomia, de refinar esse olhar para o meu corpo, para o meu sentir. Então, eu sinto que esse episódio vai ser um episódio que quem estiver ouvindo aí vai aproveitar bastante. Enfim, Bárbara, querida, diga pra gente, diante desse tanto de vida, de andança e de conhecimento, o que é liberdade para ti hoje? gente, eu vou ser controversa aqui nesse podcast. Por Adoro! favor! Porque tem um lugar meu que é da cientista social, que tá lá né? Tá lá atrás, assim, né, na minha formação, mas assim, que é de um questionamento, assim, se de fato a gente vivencia a liberdade, sabe? Se, se a liberdade é algo que a gente consegue alcançar dentro de uma sociedade capitalista, colonizada, né, racista, Patriarcal. E colonizadora, né, Gabi? patriarcal, né? Colonizada e colonizadora, né? Uhum. Então, assim, os conceitos de liberdade, assim, né, foram muito, acho que mudaram muito, né, ao longo da história e de acordo com os contextos
culturais, sociais, políticos, né? Então, assim, uma coisa é eu falar o que é liberdade para mim, né? Outra é definir liberdade num lugar mais amplo. E acho que para isso eu preciso contar uma história. Que eu, com 21, 22 anos, eu morei em Cuba por um ano. E foi na época da faculdade, né? Tava estudando ciências sociais. Eu fui estudar soberania alimentar em Cuba. Fiquei lá um ano fazendo pesquisa. E eu era vegetariana, né? Desde os 8 anos de idade, assim, que eu resolvi ser vegetariana. E aí eu fui para Cuba, que é um país em que passou por uma mega crise, né, econômica no começo dos anos 90 por conta do colapso da União Soviética, né? Muitos cubanos morreram de fome, né? Teve um período de muita escassez alimentar, eu estava estudando isso, né? E conseguiram se reerguer na base de muita solidariedade, muita unidade, assim, união entre vizinhos, famílias, né, comunidade. Teve um movimento popular mesmo, assim, né, de pessoas se juntando para plantar nos espaços que tinham, para criar galinha, coelho, porco nas cidades mesmo, né? E alimentar os seus, assim, né? E isso tirou Cuba da fome, né? O movimento de agricultura urbana e suburbana, assim, né, durante os anos 90, assim, foi o que de fato tirou Cuba da fome e foi institucionalizado enquanto um projeto, né? Então, assim, hoje em dia existe um Ministério da Agricultura Urbana que incentiva, né, pequenos produtores em áreas urbanas para alimentar, né, as comunidades. Enfim, então falando tudo isso para falar que eu cheguei lá vegetariana, estudando alimentação, né? E cara, assim, muito difícil ser vegetariana lá, né? Eu acabei abrindo mão do vegetarianismo. Por quê? Porque o conceito de escolher o que você vai comer não existe lá, sabe? Não Sim, existe. não é A gente opção, né? tem, sabe, assim, o que é oferecido para a família, pelo governo, pelas instituições, pelas comunidades, né? Assim, isso é falta de liberdade, sabe? Assim, tipo, diante do capitalismo, né? Numa lógica capitalista, que, enfim, né? Todos nós somos sujeitos, né, a ter essa lógica. Isso é uma falta de liberdade, né? Qual é a ideia, né, de Cuba? Qual é a ideia, a lógica hegemônica, né, que se tem sobre Cuba? Ah, é um país onde as pessoas não têm liberdade, né? Sim. Mas assim, que liberdade de escolha que existe aqui também, assim, sabe? Quem são as pessoas que podem escolher o que vão comer ou se vão comer no país no que a gente vive, né? Que volta ao mapa da fome, né? Então, assim, não sei se foi uma falta de liberdade que eu tive, assim, né? Por não ser vegetariana enquanto eu estava morando lá, mas também estar num contexto em que ninguém passa fome, sabe? Em que conseguiram sair de um lugar de fome, onde tem, sabe, serviço de saúde, educação, moradia disponível para todo mundo, sabe? Então, tô contando essa história, né, para falar que assim, né, essa ideia que a gente tem de liberdade individual fora de um contexto coletivo, para mim não faz sentido, sabe? Eu não me sinto mais livre porque eu tenho a opção de 10 marcas de macarrão quando eu vou pro supermercado, sabe? Isso para mim não é liberdade, né? A escolha de consumo, ter mais escolhas de consumo, para mim não é liberdade, né? Viver numa sociedade em que todos têm acesso a direitos básicos, para mim se aproxima mais da liberdade, né? Me lembro de uma frase que uma vez eu li, que eu não sei decorada, mas que nunca saiu de mim, assim. Meu pai é um grande admirador de Che Guevara, Fidel Castro, e por ele estava lá em Cuba até hoje. Ele foi em 97 para lá. Foi a primeira vez que ele subiu no avião. Ele morre de medo de avião. Nunca mais ele subiu no avião. Ele só subiu para ir para Cuba. Assim, foi uma coisa. E eu cresci vendo, né, e ouvindo sobre eles, mas não por isso. Assim, um dia eu estava navegando na internet, muitos anos atrás, e eu vi uma frase que dizia assim: no mundo há não sei quantas crianças passando fome, tipo 1 bilhão, 2 bilhões. Estou dando um chute aqui de novo.
nenhuma delas é cubana. E eu Uhum. achei, tipo, isso surreal, porque meu pai é um grande defensor, eu cresci ouvindo o discurso do meu pai como um grande defensor do socialismo lá de Cuba, né? E Uhum. as pessoas, como tu disseste, tipo, ninguém em Cuba tem liberdade, as pessoas não podem sair e tal, enfim. Também não me sinto, né, apropriada de algum discurso para falar sobre liberdade em Cuba ou não. Mas isso que você fala, né? Hoje em dia a gente está indo no mercado aqui no Brasil e a proteína animal, vamos virar vegetariano todo mundo, porque assim, a proteína animal é uma coisa surreal. Não só a proteína animal, mas leite, todos, enfim, itens básicos, né, de alimentação, a gente não está conseguindo, nós, na nossa redoma de privilégio, né, na nossa bolha de privilégio, ainda consegue ir lá e consumir alguma coisa, né? Imagino. Então, o que é liberdade realmente, né? Acho que Babi já traz uma. Já estou aqui com a cabeça, já deu um nó. E aí, como é que tá? Nem sei se eu consigo também trazer alguma coisa, que a cabeça aqui tá fritando, anotando um monte de coisa. Quando ela fica assim, ó, Mas, olhando para o lado assim, ó, eu digo, "Ih, tá anotando, vou chamar ela na xincha aqui." Porque depois ela anota, 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 não fala nada. Acaba o episódio, ela não fala nada. é muito interessante a gente poder trazer essas reflexões também sobre essa perspectiva da liberdade enquanto indivíduo e enquanto sociedade, né? E enquanto estrutura econômica e social que a gente está inserido. Porque realmente, quando a gente parte desses princípios, a gente começa a entender as limitações dessas liberdades, né? E aí, enfim, para mim vem muito essa consciência de caminhar com muito cuidado, com muita atenção e com muita responsabilidade, assim, nesse lugar de definir, né? Porque é óbvio que a gente busca as nossas liberdades, a gente busca o nosso desenvolvimento, busca conquistar as coisas, né, na nossa vida, mas quando a gente amplia isso numa perspectiva mais coletiva, né, social, a gente percebe essas esses nivelamentos, assim, esses desnivelamentos, na verdade, que acontecem, né? E aí a gente. Aí eu fico reflexiva, né? Eu tô aqui, assim, bem reflexiva com essa fala da Babi. Babi, segue. Eu tava lá em Cuba. Foi isso, né? Assim, acho que foi o gancho, assim, para falar sobre liberdade individual versus coletiva, né? Sair um pouco dessa lógica, assim, né? Da liberdade individual, como a gente entende, né? Dentro de um contexto capitalista, né? Que tem muito a ver com consumo, né? Então, quando se fala sobre Cuba, tipo, nossa, coitados dos cubanos, eles não têm liberdade, né? Eles não têm liberdade de comprar coisas que a gente tem, eles não têm liberdade para viajar, enfim, posso entrar nas complexidades também cubanas, tá? Não tô idealizando Eles, totalmente, não. eles Mas, não assim, têm para liberdade falar para ser que... escravo do dinheiro, né, Babi? Eles não têm Oi? liberdade para ser escravo do dinheiro, feito a gente. Exatamente. Pra... É isso da escolha, né? Essa questão, assim, da escolha, eu acho que ficou muito vinculada a um conceito de liberdade dentro do nosso contexto político, sabe? Eu não acho que seja por aí esse caminho, assim, né? Eu sou muito defensora, assim, da liberdade coletiva, seja lá o que isso for, porque eu acho que também não almejamos alcançar isso ainda, nem em Cuba, nem em lugar nenhum, né? Eu acho que tem muito caminho de descolonização mesmo, assim, né? Pra gente chegar num lugar de liberdade coletiva. Mas isso começou a pautar muito os meus movimentos, assim, sabe? É, essa ideia de, ok, então como que eu posso contribuir então para esse caminhar em direção dessa liberdade coletiva, né? Se eu tô entendendo que eu não sou livre, né, enquanto todos não forem livres comigo, né, então não existe liberdade, né? Então, isso passou a ser uma pauta para mim, né? Passou a ser uma temática, assim, na minha vida. E aí isso se conecta também, assim, né, com o meu caminhar profissional, né? Tá tudo muito interligado, na verdade, assim, né? Que começa, na verdade, assim, com a minha experiência enquanto mulher no mundo patriarcal, né? É, e eu, desde novinha, assim, desde pré-adolescente, eu lembro que eu ficava observando, assim, sabe? Com muita indignação, assim, o que que é ser mulher nesse mundo, né? As prisões, né? Que eu via, eu me sentia muito aprisionada, sabe? Assim, nessa ideia de mulher,
sabe? Não que eu não me sentisse mulher, né? Mas aprisionada nos padrões, né? Nos caminhos possíveis que eu via na mídia, na sociedade, assim, né? Que existem pra nós, né? Crescer nos anos 90, quando tinha muita sexualização das mulheres na mídia, na televisão, né? Assim, tipo, ser uma. Fui, né? Acho que como a maioria das mulheres, assim, né? Sofri assédio, nova ainda, sabe? E não só eu, como minhas amigas também, né? Era um tema muito recorrente, né? O assédio, o abuso sexual, tudo isso, assim, ainda numa fase, assim, que eu estava ainda entendendo, tentando compreender o que que era isso de ser mulher, né? Que meio que Então eu entende a vivi uma regra do jogo adolescência desde muito cedo, né? pautada, assim, por essas limitações, assim, sabe? Ok, então, assim, ou essa dicotomia de santa puta, sabe? Assim, foi muito presente pra mim na adolescência, assim, tipo, ou eu sou essa pessoa recatada, que aí não sabe, não pode mostrar o corpo, não posso ser, né? Ter uma sensualidade própria, não posso, né? Tenho que me cobrir, me reprimir sexualmente, ou então ser essa hipersexualizada, né? Essa pessoa que, enfim, que se enquadra num padrão, determinado padrão, que vai servir ao heteropatriarcado, assim, né? Então eram observações assim que eu fazia, que eu queria muito que o feminismo tivesse chegado pra mim assim aos 12 anos de idade, assim, sabe? Só que foi aos 19, né? E glória a Deus a que veio, assim, porque aí foi assim, parece que todos os meus processos foram muito, assim, começaram a acontecer na mesma hora, assim, sabe? Veio muita coisa pra mim, assim, quando o feminismo chegou na minha vida, assim, né? Que foi mais ou menos essa época de faculdade, assim, primeiro ano de faculdade, tava morando nos Estados Unidos, tava fazendo parte de um coletivo de teatro feminista, que a gente tava fazendo, atuando, né, o Monólogos de Vagina. Foi nossa, um divisor de águas pra mim, assim, né, não sei se vocês conhecem, mas é um compilado de monólogos que foram escritos na base de entrevistas que a Eve Ensler, que foi uma feminista dos anos 70, ela rodou o mundo, viajou o mundo inteiro, perguntando para mulheres, assim, entrevistando elas a respeito das relações delas com as suas vaginas. E aí criou uma série de monólogos, né, a partir dessas entrevistas. Então a gente pegava e estudava esses textos, assim, né, esses monólogos sobre, sei lá, as mulheres japonesas, né, na época de guerra no Japão, como é que era a relação delas com as vaginas delas, né? As mulheres, enfim, indianas, várias mulheres, né? Um compilado grande de mulheres e suas relações com seus corpos, né? E eu me identifiquei muito com esses textos, assim, né? Porque tinha um lugar do corpo também, assim, né? A padronização do corpo né, e as experiências sexuais que ficam, né, que as violências são, né, atravessadas nesse lugar também, assim, né, principalmente quando ainda não se tem muita consciência política, assim, né. Super. E então me marcou muito. E aí, então, foi nesse encontro, assim, né, com os feminismos, né, e o movimento LGBT, que também veio ao mesmo tempo, né, eu comecei um processo de desconstrução, assim, bem, bem forte, assim, E bem sabe? Foi pé bonito, na eu porta imagino. mesmo. Saí do armário como mulher bissexual, né, na época. Hoje em dia me identifico mais como pansexual, A gente mas vai vivendo e abrindo as possibilidades, né, Babi? sim, super abrindo as possibilidades, né? Isso foi algo também, assim, que pra mim foi um contato com a liberdade, né? Assim, o feminismo foi um contato com a liberdade, porque eu acho que foi, assim, um tipo... Cara, calma aí, então todas essas caixinhas, todas essas prisões, assim, que eu via que seriam os meus caminhos possíveis, porque eu sou mulher, não, eu quero mais derrubar elas, eu quero queimar essas caixas, sabe? Assim, tipo, Sim. isso pra mim é um caminhar pra liberdade, né? Uma emancipação, assim, né? Aquários!
Bem aquário. E bora sair desse armário, né? Assim, eu comecei a ficar com meninas com 13 anos de idade, né? Só que era uma coisa que ainda era muito escondido, reprimido. Eu mesma falava, não, mas eu sou hétero, né? Tinha ainda, né, Eu já poucas estive nesse referências lugar também, também, assim. heteropop, essa era heterotop, assim, não, mas eu não gosto de menina não e tal. É bem isso. É porque eu acho que vem muito nesse lugar de tentar se afirmar dentro da lógica que você foi criado, né? Assim, não é fácil, como Exatamente. você mesmo disse, né? Esse processo de desconstrução, ele Aham. é penoso, ele é bonito, ele transforma, ele transporta, ele engrandece, ele expande, mas ele é Uhum. penoso, porque você vai contrariar tudo aquilo que você entendeu, né? Em algum momento foi passado, e aí vem todas as outras crenças que até são ancestrais também, né? Que a gente nem recebe, mas que tá com a gente no Demais, corpo, né? demais. E se abre mão de coisas, sabe? Tipo, foi, né? Eu saí do armário pra minha família, eu fiquei meses sem falar com a minha mãe, sabe? Foi um trauma. Foi um É trauma, um trauma, sabe? é um trauma. Foi traumático. Foi um processo, foi um vulcão, assim, na minha vida, né? É, mas porque é isso, né? Assim, e eu fiz porque era o meu caminho para a liberdade coletiva, porque também Verdade. não era só sobre mim, sabe? Porque se eu ficar presa num armário pro resto da minha vida, o que que eu tô falando para as outras pessoas também, assim, sabe? Então, foi também um, cara, isso não é sobre mim, não é só sobre mim, né? Desculpa, mãe, né? Mas E aí teve que ir, e foi agressivo, sabe? Assim, não foi docinho, não foi paz e amor, foi tipo pé na porta, assim, esse armário não me cabe, eu preciso queimar, eu preciso destruir ele, assim, né? E foi assim, né? Então eu saí muito com tudo, né? E aí virei a revolucionária, tipo, simbora, movimento queer, bora, né? Raspar o cabelo, fazer, né? Tipo, criar os códigos também, assim, né? Que vão de cara, que vão bater de frente a frente mesmo, né? Com esses aprisionamentos, né? Então foi um processo forte. Eu acho que esse caminhar para a liberdade não é suave, né? Tem muitos confrontamentos, né, no caminho. Então teve isso, né? E constantemente a gente sai do armário, né? Então, eu estou saindo do armário aqui para vocês agora, né? Tipo, tem vários processos, assim, né? De saídas do armário, assim, que é isso, que às vezes choca, às vezes causa que umas contrações, que a gente ainda vive na lógica de que as pessoas são hétero, né? A gente ainda vive dentro, não na gente, mas a sociedade é sim. cultural esperar que uma mulher vá se relacionar com homens. Então, por isso que você tem a necessidade de sair do armário sempre. Porque eu vejo muito Hum, isso, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com fotografia e sim, na época tinha me descoberto bissexual, hoje em dia é como tudo fala, né? Pan, sei lá, o que tiver aí, eu não quero me definir, né? Mas eu tinha um relacionamento com uma mulher, eu vivia com uma mulher e foi minha primeira experiência, então abriu o mundo para mim, né? Assim, abriu, a lente mudou a forma como eu enxergava. E eu me lembro de estar conversando com uma gestante para fotografar ela e dizer assim: o ensaio é só você, ou seu companheiro ou sua companheira? Pô, parte do pressuposto que aquela pessoa pode ter uma companheira, por que não, né? Assim, ou quando chegavam para mim e viam minha aliança, que eu usava aliança na época porque aham. seu marido não. Marido não, eu tenho uma companheira. Tipo assim, vamos partir da lógica, por que você está me olhando e achando que eu vivo um relacionamento com um homem? Então, essa necessidade que a gente teve, você, eu, de sair do armário, né, e de estar falando sobre isso, é porque as pessoas partem do pressuposto de que o comportamento é esse. Isso vale para um monte de coisa, né, Babi? Não só para relacionamento afetivo, né? Não só para nossa sexualidade, mas para outras escolhas que a gente vem a ter enquanto mulher nessa sociedade. Uhum, uhum. Eu tô aqui escutando vocês e refletindo também sobre os outros episódios que a gente gravou. Acho que eu já tô entrando na nostalgia da final da temporada, hein, Maria? Mas honrando muito também, assim, a força das mulheres de ir atrás desse rompimento desses padrões, assim, sabe? De todas as conversas que a gente teve até aqui nos episódios e essa fala da Babi agora também.
tá me fazendo olhar muito para isso, assim, sabe? Sobre a potência que a mulher tem de ir para o mundo, né? De fazer esses movimentos externos também e de buscar esse rompimento e essa ressignificação de muitas crenças, de muitos padrões por meio das nossas próprias experiências, né? Tô curiosíssima para saber como vai ser essa próxima temporada, conversando com os homens também, entendendo a perspectiva deles, mas tá sendo muito bonito, assim, perceber essa potência, assim, honrar esse lugar de fala das mulheres também, nessa busca pelas liberdades, né, e da gente confiar na nossa intuição, confiar no nosso sentir, da gente ir para o mundo com o coração, assim, escancarado para vivenciar essas transformações, né, por mais difíceis, dolorosas e desafiadoras que sejam. Babi, ela traz essa conversa dela com a mãe, né? E esses meses, assim, que vocês ficaram sem se falar, para mim também não foi simples. E é engraçado isso, né? Porque são nossas mães, né? São mulheres. Aí eu entendo bem quando ela fala assim, pô, eu precisava fazer isso não só por mim, mas por todas as outras mulheres, né? E é muito doido quando a gente precisa romper. E aí, primeiro que a gente tem que romper muito fora, né? E aí, quando essa ruptura ela também precisa acontecer dentro desse seio familiar, e quando gera, como você bem disse, e é tanto quando você falou, foi um trauma, eu falei, foi um trauma, porque eu também vivi isso. E é traumático. Não é bonito, não é legal, não é maravilhoso, né? Quando você. E aí, essa coisa desse feminino, né? Que a gente vê que nas gerações anteriores, salvo as exceções, reforçava-se esses padrões, né? Do patriarcado, esses padrões do machismo, esse padrão. E eu acho que a gente está fazendo parte de uma geração que é bem transicional. Eu acho que, Sim, né, Babi? demais. A gente está fazendo parte dessa geração, que eu acho que a partir daqui, é essa sensação que eu tenho. Sim, Uhum. ainda haverá fascismo, ainda haverá toda a necessidade de se falar sobre isso, mas ela é menor, porque você tendo filhos, eu tendo filhos, Gabíria tendo filhos, a tendência é que não precise que a tua filha ou a minha filha ou a filha de Gabíria venha ouvir falar sobre feminismo com 19 anos. Ou até mais tarde, como aconteceu comigo. De pequena a coisa já pode acontecer, não só filhos, mas vizinhos, afilhados, sobrinhos, crianças que a gente exerce algum tipo de influência, né? Então, essa coisa do. Eu acho que esse trabalho muito pesado essa geração tá abraçando, assim. Não só no ponto de vista da sexualidade, mas a própria Gabiria, né, que viajou e nômade até hoje, 7 anos como nômade, né? O que é que a gente não precisa dizer para todas as pessoas da família que está tudo bem, que a gente vai, que está tudo certo, e que sim, estamos inseguras em qualquer lugar, inclusive dentro de casa. É essa coisa, vai viajar só, tá andando só, e você tá num canto, ela tá sozinha. Sim, mas ó, conheço uma amiga e a outra amiga que foi o pai que abusou, que foi o tio que abusou, que foi o primo que abusou, que foi o vizinho que abusou. Então, assim, a gente não tá Uhum. seguro em lugar nenhum. A gente não tá seguro em canto nenhum. Dentro de nós mesmas, quando a gente aprisiona nossos corpos num padrão, ou dentro de um modelo, né, medicamentoso para tratar tudo aquilo que diz respeito a nós, que são questões emocionais. Eu acho que depois a gente pode falar um pouco sobre a ginecologia natural, até como uma forma de educativa, né, para quem vai estar ouvindo. Como algo que é emocional, a gente tratar como algo que é de outra ordem, né? Então, assim, aonde é que a gente é livre? Então, se a gente vai falar de liberdade, tá tudo certo, a gente vai mesmo, a gente viaja, a gente explode o armário mesmo, a gente precisa fazer isso. E eu sinto que essa geração, a nossa geração, ela tá no meio, digamos assim, né? Dessa transição. Sim, demais, demais, assim, tô vendo que é o que você falou, né? Tem um monte de retrocesso aí, também não tô romantizando aí, achando que a gente tá entrando num momento utópico, não, mas que eu acho que a gente nunca viveu o que a gente tá vivendo agora, assim, né? Em termos de dos papéis de gênero sendo totalmente destrinchados, assim, sabe? Tipo, de um questionamento radical, assim, do que são esses gêneros binários, assim, sabe? Que invenção foi essa, gente? Sabe, assim, eu venho muito, assim, né, dos pensamentos mais queer e tal, assim, né? Meus encontros aí com o feminismo sempre foram mais alinhados aí, assim, né, com o movimento LGBTQIA+, com Muito o massa. movimento trans e tal. Então tem uma visão de gênero que é bem
é, fluido, sabe? Assim, que obviamente existe a materialidade de se ter uma buceta, de ter um útero, do que isso Sim. representa no mundo, um corpo que é, sim, sujeito a violências, né? E ao mesmo tempo existe o gênero, né? Que é uma construção que foi, né, que foi feita, que são tipo umas fantasias que a gente pode experimentar, customizar ou descartar, sabe? Assim, a Judith Butler, né, ela fala que ninguém realmente habita o gênero, sabe? Assim, ninguém, todos nós somos trans de alguma forma, porque assim, o conceito de mulher e o conceito de homem são caixinhas tão pequenas, gente. Quem é que cabe nessas caixas, sabe? Quem é que cabe nesses conceitos de fato? Ninguém habita esse lugar, sabe? São ideais, assim, né? Que foram construídos muito convenientes pro patriarcado, né? Então, assim, a gente tem essa capacidade inerente em nós, assim, né? De pegar essa roupinha e customizar ela, né? Botar, tirar, vestir outra, né? Assim, tipo, explorar esse campo que é um espectro, né? Não são binários, né? São polaridades, né? E tem um. Eu penso muito no gênero assim, né? São polaridades e existe todo um espectro aí entre essas duas polaridades, né? O yin e o yang, mas que o yin e o yang nunca é totalmente yin, nunca é totalmente yang, né? Tá sempre essa dança, assim, né? Nesse movimento, assim, entre um e outro, né? Eu acho que isso tem sido a forma como eu tenho entendido gênero, assim, né? Nos últimos tempos. E eu acho que cada vez mais, assim, né? Tipo, eu vejo jovens também, assim, explorando esse espaço, né? Esse campo vasto, assim, né? De tipo, como que eu quero performar isso aqui? Porque inerentemente é uma performance, né? Uma fantasia. Então, tenho visto, assim, esse campo mais amplo e eu fico muito feliz, porque é isso, né? Eu comecei falando da minha adolescência, assim, tipo, gente, nossa, eu achava que, assim, era tudo prisão, todos os meus caminhos era prisão. E isso, né, falando como uma mulher branca, né? Mas, e com, né, os privilégios que eu carrego, assim, mas, né, esse aprisionamento vai sendo cada vez mais, né, nítido, né, mais estreito, assim, quando se fala de mulheres pretas, mulheres trans, enfim, mulheres pobres, faveladas. Mas, assim, o que eu acho que a discussão em termos de gênero hoje tá muito mais alinhado com essa ideia de que é um espectro, né? De que a gente pode dançar dentro desse espectro, né? Não precisamos nos sentir aprisionadas, assim. Eu estava ouvindo ontem esse podcast que eu estava comentando, entrevistando uma atriz, e aí ela estava falando sobre os filhos dela que são 14 anos e tal. E ela disse assim: eu acredito que a verdadeira revolução ela vem através da questão de gênero. Mulher, eu escutei esse podcast. É a De calcinha larga com Isabel, a, Maria com a Isabel Bruaca, né? Teixeira, não foi? Real. Isabel Teixeira, né? Eu Nossa, escutei maravilhosa, ontem aquele também, personagem. tava Que Eu, escutando esse eu comecei, eu podcast. até comentei isso com Gabiria, que eu fui assistir em Pantanal os partos que aconteceram na primeira fase, Uau. né? Que foi a mulher que Aham. pariu sozinha no barco e a outra que pariu com a ajuda de outra mulher. Eu fui assistir, né? Lasquei, Sim. fiquei assistindo. Aí Maria é uma personagem que, tipo assim, tá dando o que falar. E aí tinha um É. podcast, um episódio sobre ela falando, né, da personagem, dessa virada, e falando muito sobre feminismo e tal. E aí ela fez tu assistiu, né? Então, assim, pra Aham. Gabiria, e para quem tá ouvindo. Que a verdadeira revolução, ela tá vindo através das questões de gênero, e ela dizendo que os filhos dela, tipo assim, se discute sobre isso, né? Já vem pronto, é como se já viesse essa geração que está vindo agora, já está nascendo. Mas, pô, quem comeu feijão com arroz, né? Quem capinou os matos aqui é nós, né? Que tá, tipo, preparando as Total. famílias meio que para receber e tantas outras, né? Assim, tantas outras. E é importante honrar, né, essa ancestralidade, né? Total. Uma É esse movimento. ancestralidade não sanguínea, né? Mas essa ancestralidade política, né? Assim, eu sou muito grata todos os dias, assim, né? As lideranças aí, assim, do movimento LGBT dos anos 60,
sabe? Assim, tipo, olha o que que essa galera passou, velho, era a revolução mesmo, assim, sabe? Tipo, e cada passo, né, que foi se dando, ancestralidade feminista, né, assim, com todos os, enfim, todas as problematizações também que a gente pode fazer sobre os feminismos, né, assim, do passado, mas assim, olha, né, foi sim, foi importante sim a mulher ter acesso ao, né, ter direito ao voto. Claro, não é só sobre isso, mas assim, foi um passo, né? E que deu espaço para outros passos, né? É importante, né, honrar, né, os ancestrais que deram os passos. Mas trazendo um pouco para a gente falar um pouco da ginecologia natural, Babi, assim, Sim. essa coisa do ser mulher, falando dentro dessa perspectiva, né? De liberdade, da liberdade dos corpos, da liberdade da sexualidade, o que é que tu traz, assim, da tua bagagem? Uhum. Sim. Eu comecei a estudar a ginecologia natural, na época não tinha esse nome, né? Mas bem nessa época também, mesma história, assim, né? Encontro com o feminismo, monólogo de vagina, e, ai, né, saindo do armário, me entendendo como um ser político no mundo e tal, pai, eu super, né? Me politizando de várias formas, começando uma relação com uma mulher, né, e assumindo isso pro mundo e tal. Nunca tinha ido, não, mentira, eu já tinha ido pro ginecologista, assim, adolescente, pra tomar anticoncepcional, minha mãe me levou, né, achando que, enfim, né, pra geração da minha mãe, anticoncepcional foi uma coisa muito revolucionária, né, então, assim, ai, vamos tomar anticoncepcional, você tá começando aí sua vida sexual, tá, não sei o quê. Eu tomei 1 ano de anticoncepcional, e não deu certo, foi péssimo, assim, eu tive uma experiência péssima, graças a Deus, assim, porque eu já, assim, com 18 anos, já vi que, tipo, não posso tomar anticoncepcional. É, e eu fiz o tour, 1 ano de tour pelos anticoncepcionais, assim, eu tomei de tudo, gente, tudo, só envenenando meu corpo. Aí parei, né? E aí, beleza, também comecei a namorar uma mulher e tal, então assim, ai, né, não tenho necessidade né, de tomar anticoncepcional mesmo, tal, não sei o que, não sei o que. Aí um belo dia resolvi ir pro ginecologista fazer uma consulta geral. E aí, aí descobri o HPV, né? Na época, eu não sabia, não fazia ideia do que era HPV, eu não tive educação sexual, assim, sabe? Não quer dizer, se eu tive, foi uma educação sexual muito daquelas bem assim, Aquelas assim, que abstinência, sabe? você Assim, sangrou, agora você pode engravidar. É, porque a educação sexual é, na minha casa foi assim: você sangrou, agora você pode engravidar. Cuidado! Mas nunca dizer o que é uma camisinha, ou nem transar eu podia, né? Tem todo esse tabu, assim. Então, a educação sexual, que educação sexual? Deseducação, mais ou menos. total, e assim, um terrorismo sexual, na Terrorismo verdade, né? sexual. Assim, eu acho que a maioria da educação sexual, assim, é terrorismo sexual, assim, que eu lembro é que, assim, sexo traz doenças, doenças são péssimas, tá terrível, mostravam, assim, fotos de doenças cabulosas, assim, de vulvas cheias de feridas e coisas horrorosas, assim, né? Não, inclusive, eu lembrei, na verdade, assim, que rolou não sei, no ensino médio, assim, rolou alguma coisa de educação sexual por um período muito breve, em que mostraram um parto normal pra aterrorizar os adolescentes, assim, tipo, olha que coisa horrível, vocês querem passar por isso? Gente, E eu fiquei assim, por sabe, anos aquele... traumatizada com esse vídeo. Por anos, anos. Eu Imaginando o pós. também! Eu morria de medo de engravidar quando eu era adolescente. Morria de medo de engravidar. Eu tive muitas amigas que foram mães adolescentes, assim. Tipo, eu acabei perdendo contato com elas. Elas tinham que parar de estudar, tinham, né? Tipo assim. Então foi um marco. A minha mãe foi mãe relativamente jovem também. Então, assim, eu tinha muito medo de engravidar. E, assim, aquela cena do parto que mostravam pra gente, eu fiquei assim, meu Deus do céu, assim, né? É, é isso, transar causa doenças e partos violentos, né? Então, então era só isso que eu lembrava de educação sexual. E aí, assim, quando eu descobri que eu tinha HPV, eu não fazia ideia do que era. Então, assim, minha cabeça já foi pra, tipo, meu Deus, doença horrível, vou morrer, né? É,
aquela figura ginecologista zero humanizada, sabe? Assim, tipo, sem tato nenhum pra lidar com uma pessoa jovem que se relaciona com outras mulheres, sabe? Que tem uma série de atravessamentos ali, assim, né? Tipo, eu fiquei meio que me deixando na mão, assim, né? Eu fiquei sem saber pra onde caminhar, o que pensar. Então eu resolvi, vou estudar isso aí, né? Vou pesquisar essa história. E aí eu comecei um estudo autônomo, né, sobre saúde sexual. E aí fui descobrindo um monte de coisa, né? Várias portas que foram se abrindo, assim, né? Quando eu comecei a estudar saúde sexual, e aí, tem HPV, mas tem, né? Tipo, tem 85% das mulheres sexualmente ativas têm HPV, né? A maioria nem sabe, a minha grande maioria não vai se desenvolver em nada, né? Assim, mas, enfim, tem ferramentas naturais, tem formas de você ir avaliando e acompanhando. Eu comecei a fazer autoexame, né? Eu aprendi sozinha a fazer autoexame com espéculo, tal, me olhar no espelho, né? E aí daí avaliar também, acompanhar meu ciclo menstrual ovulatório. Eu já não tomava mais anticoncepcional, então eu tinha ferramentas, já tinha como identificar, assim, né, quando eu tava ovulando. Comecei a fazer vaporização do útero, tudo isso muito jovem, gente. Tô falando assim, tipo, isso em 2008, 2009, né? Quando, enfim, ainda não, nem tinha essa nomenclatura, ginecologia natural. Começava-se um movimento na América Latina, tipo no Chile, né? Assim, começavam a chamar de ginecologia natural, né? Tem a Pabla Pérez San Martín, que hoje em dia é bem famosinha, bem conhecida assim, no mundo da ginecologia natural, que é uma socióloga chilena, que rodou o América Latina, né, aprendendo com as raizeiras, com as parteiras tradicionais, com as comunidades tradicionais, assim, essas ferramentas voltadas à saúde da mulher, né? E aí ela foi falar, né, criar essa nomenclatura, ou foi se criando essa nomenclatura a partir desses estudos, né, desse compilado, na verdade, assim, de ferramentas. Mas aí que eu fui entrando mais nessa área, né? Ainda era estudante de ciências sociais e tal, só que fui voltando muito meu olhar, né? Para ginecologia natural. E aí, assim, juntando isso também, né, com a história do patriarcado, né? Assim, o que é a ginecologia moderna? Né? A ginecologia moderna, a medicina, né, foi uma instituição burguesa, né, criada a partir da Inquisição, né? Então, assim, eu voltei lá atrás mesmo, assim, né, para a Inquisição, a caça às bruxas. Pô, quem eram as bruxas? Entre muitas coisas que elas eram, assim, eram mulheres que tinham conhecimento sobre saúde, eram parteiras, né? Eram placenteiras, eram raizeiras, eram mulheres que tinham conhecimento sobre o próprio corpo, né? Isso não era interessante pro patriarcado, né? Que estava sendo desenvolvido, construído, capitalismo, enfim, né? Toda uma série de poderes, né? Que foram sendo construídos, fortalecidos, né? Naquela época. Então, assim, houve um processo, né, hegemônico de construção dessa medicina, né, que era um lugar dos homens, né, que era um lugar da burguesia, né, a medicina era apoiada, né, pelas instituições burguesas da época, assim, né, então, e só foi possível se construir, se desenvolver a partir do feminicídio, né, assim, a partir da eliminação mesmo, do massacre de mulheres, né? E de queimar livros, né? Acabar com história, né? A gente tem grande parte da história que a gente não conhece porque conhecimentos foram incinerados juntos com essas mulheres, né? Então, e aí a ginecologia, né? O que a gente entende hoje como ginecologia foi na base de violência, sabe? Foram mulheres pretas escravizadas que serviram de cobaias para experimentos, né? Assim, para o desenvolvimento da ginecologia, para os entendimentos assim sobre anatomia ginecológica, né? Anatomia genital, anatomia sexual. Foi tudo muito na base de violências de homens brancos que são honrados até hoje, né? Sobre corpos de mulheres escravizadas, né? Muitas vezes sem anestesia.
Então, assim, né, foi na base da tortura. E o anticoncepcional, que foi desenvolvido também com base, sabe, assim, experimentos que levaram para a Costa Rica, porque nem podia fazer esses experimentos com as mulheres nos Estados Unidos, assim, sabe, porque era totalmente brutal, estavam mulheres servindo de cobaia, né, muitas delas ficando inférteis, algumas morrendo, né. Então, assim, o que que é essa medicina que a gente entrega o nosso corpo, confia o nosso corpo a essa instituição, sem saber sabe, sem saber sobre ciclo menstrual, sabe, sem saber o que é ovulação. A gente já entra no ginecologista e sai com alguma pomadinha, porque a nossa buceta sempre tem algum problema. É sempre com, ai, corrimento, ai, porque o cheiro, ai, porque o aspecto, sabe, assim, nunca tá boa o suficiente, né? A buceta Perfume, sempre tem um porra. problema. A galera tá inventando perfume para periquito, pelo amor de Deus. Tem cheiro melhor do que o cheiro do próprio periquito da pessoa? Pois Tem, é, minha menina. gente. Eu falo isso sempre assim, você gosta de mulher ou de Barbie? É de mulher que Aham. você gosta? Então, meu filho, minha filha, se apresente, né? É Porque bizarro, realmente, né? Bizarro como é um sistema econômico que faz de tudo para que a gente não se aceite, né? Do jeito que é, naturalmente. Sempre é uma coisa errada, sempre está faltando algo, sempre algo está fora do lugar, ou grande demais, ou pequeno demais, ou fedido demais, ou sei lá o quê. e o É cabelo também, bizarro, e o bizarro. corpo, né? O Né, de modo peso, geral, né? E tudo. falando assim muito desse lugar de mulher, né? É um sistema assim econômico que está sempre estrutural, né? Não só econômico, mas que está sempre nos colocando nesse lugar, né? De não aceitação, né? De não aceit não, não naturalização também, né? De quem somos, de como somos, do que temos, enfim, A exemplo disso, bizarro. a própria relação que a gente tem com o nosso sangue, né? Aí eu Uhum. não quero ver, né? E vem a coisa do absorvente de plástico e essa coisa de não ter. É engraçado isso, porque toda essa mudança aconteceu para mim não faz muito tempo. Veio bem tardiamente. Eu gostaria que tivesse vindo antes. Gostaria de ter começado cedo como Bárbara. Mas assim, veio muito atrelado a outras mudanças que aconteceram em relação ao trabalho. Eu passei a ter mais tempo, né? E a olhar para o tempo, para a minha produtividade de um jeito diferente. E é muito interessante hoje ver como eu percebo tudo no meu corpo. E quando eu estou ovulando, eu sei qual é o ovário que está liberando o folículo. Eu sinto ele vibra, eu sinto ele diferente. Aí eu sempre comento com meu companheiro, eu digo, amor, esse mês é o direito, nessa lua é o esquerdo. Aí ele já sabe, ele já fala assim, e aí, é o direito ou o esquerdo? Eu falei para ele, acho que eu estou ovulando, ele é o direito ou o esquerdo? Eu acho que é o direito, tal. O esquerdo eu sinto mais. Então, essa coisa da atenção com o meu corpo e o quanto eu já abominei meu sangue, né? O quanto eu já abominei meu sangue. Eu me lembro a primeira vez que eu plantei minha lua, que eu peguei o meu sangue, que eu olhei, e como eu gosto de pegar, de tocar, de olhar, de sentir, né? E Uhum. eu acho que isso que você estava falando da relação, né, que Gabriela estava dizendo, né, da relação com que você não se aceite, né? A gente acaba caindo nesse conceito coletivo aí, nesse entendimento coletivo de que o cheiro deve ser assim, a textura deve ser assado, a aparência deve ser, e aí tome cirurgia para corrigir, tome medicação para não sangrar ou para se sangrar, né, para não sentir. E aí o que eu curto da ginecologia natural é que ela vem fazer uma completa transformação, né? Onde essa mulher, eu converso muito com amigas minhas que vêm me pedir dicas e eu faço assim, velho, eu te ensino a fazer a tintura, eu te ensino a fazer a vaporização, mas qual é Uhum. a erva? Qual é que tu tá sentindo? Qual é que tu tá intuindo? É tão bonito esse resgate do que é que a gente sente e a gente começar a valorizar o que a gente sente, seja através de uma intuição que eu decido ouvir, como a gente fala bastante aqui no podcast em vários episódios, como Uhum. também aquilo que eu percebo e que eu sinto no meu corpo e que eu posso sim me curar, e que essa cura ela começa por mim, ela pode começar por mim. Até para eu poder, essa coisa do princípio do que eu primeiro me cuido para depois cuidar do outro, a gente também pode, né? Estudar, aprender, adquirir conhecimento, mas também unir isso, né? Isso que tu trouxe da Inquisição é muito real. Quem foi queimada? Quem foram as mulheres que foram queimadas? Esse movimento a partir dessa perspectiva da autonomia também é muito importante, né? Me fez lembrar de um relato recente de uma amiga nas mídias falando sobre o uso do copinho, né, menstrual.
que ela decidiu não usar mais porque ela não gosta, ela simplesmente não gosta, não funciona para ela. Mas ela comprou porque todo mundo estava comprando, porque agora parecia o ideal, sabe? A solução. E acabou virando um modismo, né? E a gente tem muito essa tendência também, né? De criar os modismos e as soluções práticas. Quando eu parei mesmo de tomar o anticoncepcional, de cara eu já fui buscar outras alternativas e várias amigas vieram me falar sobre o DIU. O DIU, inclusive, sem hormônio e tal, para buscar uma solução imediata para a situação. E aí eu parei para refletir e falei, mas eu quero botar isso no meu corpo, sabe? Eu me sinto à vontade de botar isso no meu corpo. E eu percebi que não. Eu percebi que eu não queria colocar algo externo no meu corpo. Eu não me sentia confortável com essa ideia. E aí eu falo dessa perspectiva de autonomia, porque eu acho que é muito isso, né? Como você falou, Maria, da gente sentir e entender o que funciona pra gente, né? Nesses movimentos também, nessas desconstruções que a gente vivencia enquanto mulheres também, né? E a lógica Voltar para esse lugar, né, de autoconfiança, de intuição, de autonomia sobre o nosso corpo, e sobre o, e o quanto, as nossas escolhas. Gabi, quanto quando isso muda, o tanto que muda na vida da gente também. Tipo, eu comentei isso com Gabiria, fora do podcast, mas trago aqui também, baseado no que Bárbara está trazendo dessa dominação, né, sobre os corpos de mulheres que, à época, pretas, escravizadas, que foram lá submetidas a estudo. É interessante ver como isso acontece. O meu companheiro, ele era vasectomizado e ele estava com desejo de fazer a reversão da vasectomia. Beleza. A gente foi se consultar com um médico, não vou citar nomes, foi até uma consulta online. E aí o médico vem naquela lógica, né? Vamos lá, perguntas básicas, protocolo. Você tem filhos? Tenho. Ele respondeu, tenho, ele tem 3 filhos. Você? Não tenho filhos. Mas você sabe se você é fértil? Aí eu disse, eu parto do pressuposto que sim, né? Sangro, logo ovulo, não tenho nenhum tipo de problema de saúde, né? Tipo de ovário policístico, endometriose, que a gente sabe que impacta na fertilidade. Ah, mas você tem que fazer o exame de tronco, né? Tipo assim, para fazer uma cirurgia no corpo dele, ele precisava de uma resposta a respeito do meu corpo. Aí foi bem interessante, porque eu trouxe esse questionamento para ele, né? Eu falei, vamos lá, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A cirurgia é nele, não é sobre mim, é sobre ele. Não, mas é porque não vai adiantar ele fazer, porque ele está preocupado com o quê? Com o resultado. O que é o resultado? Gravidez. Mas ninguém estava falando de gravidez, só estava falando de uma reversão de uma vasectomia. Vamos possibilitar o mistério, vamos possibilitar o natural, se tiver que vir, vem. E aí foi muito interessante, porque quando ele falou que iria me recomendar o exame das trompas, aí eu acessei lá da memória de uma colega de trabalho que tinha feito esse exame, que tinha dito que era treva, né? E eu deixei ele falar, ele concluiu, eu fui para a internet pesquisar e fui ver que no exame de trompa a mulher tinha que tomar antibiótico, anti-inflamatório, deitar numa cama radiológica, é introduzido, né, um fiozinho lá e é despejado na pelve da mulher um contraste para saber se a trompa está desobstruída. Mano, quando eu parei assim, aí eu peguei, mandei uma mensagem para o médico e falei assim, doutor, mas eu não estou nem um pouco preocupada se eu sou fértil. Eu não quero esse tipo de garantia, porque aí vem as garantias, que é muito do patriarcado, do capitalismo. Vamos lá, vamos garantir que a coisa vai acontecer. Aí eu falei para ele, minha pelve, minha trompa pode estar completamente desobstruída e ainda assim eu não engravidar, porque a gravidez é um mistério. A vida é um mistério. A gravidez é um milagre. Tipo assim, uma concepção natural, ela acontece. Se o senhor tivesse noção, que eu acho que ele tem, né, da quantidade de coisinhas que precisam se harmonizar para que um óvulo seja fecundado, né? E aí é essa lógica, Bárbara, de que o meu corpo, ele parte do pressuposto que o meu corpo é defeituoso. Eu preciso partir dessa lógica também. E a facilidade, aí eu comentei bastante com o meu companheiro, porque a gente conversa bastante sobre isso, né? Porque eu sou feminista, ativista, eu troco muita ideia com ele sobre isso. E aí eu falei, nem um pouco agressivo, ostensivamente agressivo, nem um pouco abusador eu senti a fala desse médico. Porém, é muito sutil como a violência e o machismo e o patriarcado ele se manifestam. Veja, eu falei para o meu parceiro, veja, ele não pensou 2 vezes antes de me jogar numa cama radiológica, eu tivesse que tomar um monte de remédio. E aí eu, no áudio, eu falei para o médico, eu não tomo remédio para dor de cabeça, doutor. Eu me trato de outras formas. Eu recorro a óleo essencial, às ervas, a outras coisas. Eu não vou tomar um antibiótico anti-inflamatório só para fazer um exame, pagar para o senhor ficar tranquilo para operar meu paciente. Não.
Vamos lá, amado. Então, assim, isso foi uma coisa que me fez pensar, Bárbara, Gabiria, que eu não teria essa atitude há 5, 10 anos atrás, quando eu não conhecia meu corpo, quando eu não olhava para o meu ciclo, e aí eu olho para o meu ciclo, anotando meus sentimentos a cada lua que passa, né? É uma relação íntima e afetuosa com o meu próprio corpo, para além de entender se eu estou saudável, se eu não estou saudável, o que é vaporização, que tipo de erva eu uso, eu converso, eu tenho uma relação de intimidade diferente com o meu corpo hoje. Então, fiquei pensando o quanto eu estaria desprotegida, e já estive, e o quanto muitas mulheres estão quando não se conhecem, quando não desenvolver essa autonomia que Gabriela estava falando, esse empoderamento, que sim é uma pauta feminista, mas que não necessariamente você precisa se definir como feminista para se cuidar, para olhar para o seu corpo de um jeito diferente. Então eu fiquei pensando assim, caramba, eu me abracei, me beijei e me honrei por ter me protegido, porque quem me protegeu fui eu. Nem partiu do meu parceiro, nem a partir daquele médico, foi de mim ali que eu disse, não vou enfiar um contraste na minha pele, eu não vou fazer isso, de jeito nenhum com o meu corpo. Então, assim, até perguntei para o meu parceiro na hora, eu falei assim, ó, me responda honestamente, é importante para você que eu faça esse exame? Porque se for, eu vou ponderar, até porque você vai lá, né, tomar uma anestesia. Aí ele falou, de jeito nenhum, nunca pensei nisso, não, de forma nenhuma, eu quero fazer. Eu quero fazer, eu falei, é sobre isso, é o teu corpo, tipo assim, vai lá e faz. Então, assim, essa lógica do patriarcado, o quanto é sutil, né? Em momento algum, aquele médico me abusou, me tocou, me agrediu, mas ele não teve dificuldade alguma de botar o meu corpo ali na berlinda. E é sobre isso, né? Para as mulheres que estão aí ouvindo, é sobre isso. Se eu não tivesse vivido os meus processos de mudança em relação a isso, eu já teria feito esse exame. E sabe lá o que isso iria macular dentro de mim, sabe lá como isso poderia me ferir em muitas instâncias, para que eu tivesse que dar resposta a um homem, Uhum, uhum. que representa, né, todo esse sistema, que pede garantia, que pede segurança, que pede... Eu não estava nem um pouco preocupada com isso, então que bom que eu consegui fazer valer ali, trazendo esse exemplo para enriquecer a discussão. Uhum, total, não enriquece muito. E eu acho que isso é, né, assim, um das importâncias, né, assim, da ginecologia natural e autônoma, assim, é justamente isso, né, que a gente não tá querendo, assim, substituir o saber médico hegemônico, né, mas, assim, o quanto que, a partir do momento que a gente se conhece, né, que a gente tem um domínio aqui sobre esse corpo, a gente entende que o corpo é nosso e que ninguém é melhor do que nós, né, para entendermos o que se passa aqui dentro, né? E entender os sinais, saber identificar os sinais, saber identificar a nossa ovulação, saber identificar, né, as mudanças do nosso ciclo, as mudanças no aspecto da nossa vulva, nossa saúde, enfim, né? Mais empoderadas mesmo a gente se sente de chegar nesse lugar da alopatia, que tem um lugar para ela também, né, na sociedade, né, e na nossa evolução Sim. enquanto humanos, né? É, mas assim, de poder olhar pra cara desse médico e falar, olha só, o corpo é meu, a decisão vai ser minha, né? Eu sei o que se passa aqui dentro. A gente pode se aliar aqui, né? Você tem coisas que podem me ajudar, né? Mas a decisão final é minha, é o meu corpo, né? Eu hoje em dia eu vou pro ginecologista, né? Faço os preventivos, exames, e tal, não sei o que tem que ser feito. É, eu peço pra usar o espéculo, tipo assim, deixa que eu mesma Coloco. consigo, né? Usar o espéculo, né? Quantos anos, assim, né, que né, a gente vai pro ginecologista e... Nossa, eu lembro, assim, a primeira vez que eu fui pro ginecologista, antes daquela vez, assim, que eu morria de medo, porque eu achava que ia doer, né, aquela penetração fria, sabe, numa sala fria, né, sem jeito e tal, a vagina fica tensionada, né? E assim, quando eu comecei a fazer autoexame, né, assim, usar o espéculo em mim mesma, eu vi que, tipo, não, gente, isso não precisa doer, né, assim, não dói. Quando é feito com consciência, com carinho, com autonomia, não dói. Então, assim, por que não ir para um ginecologista e eu mesma usar o espéculo em mim mesma, sabe? É,
Isso é algo que eu incentivo muito, né? Saber seu próprio ciclo, independente de se é para como método, né, um método anticoncepcional, de prevenção de gravidez, ou para engravidar, né? Independente disso, gente, conhecer o próprio ciclo, né? Assim, isso é fundamental em várias formas, né? Porque o nosso ciclo menstrual afeta o nosso sono, afeta o nosso apetite, afeta o nosso humor, a nossa libido, né? Então, assim, é muita informação que a gente recebe do nosso corpo, né, ao longo de um ciclo, né? E a gente pode aproveitar essas informações, né? Então, cada vez mais, né, que eu fui aprofundando, assim, com a ginecologia natural, mais eu tava querendo multiplicar esses saberes. Pra mim não fazia sentido ser uma coisa individual, né? Assim, eu quero mais é que mais mulheres e pessoas com vulvas, né, e com ciclos, assim, conheçam, né, seus corpos e saibam, né, a potência que isso tem, né? Reconheçam, assim, a potência que tem o saber do próprio corpo, né? E o quanto que isso nutre um movimento por justiça reprodutiva, justiça sexual, né? E a gente já entra nos territórios mais amplos, né? Assim, de direito ao aborto, né? De sim, direito a um parto sem violências, né? É, de poder, né, ter a liberdade, né, de parir ou não parir, né, com ou sem intervenções, mas que precisa de conhecimento, Isso, né, escolha. para chegar nesse lugar, né? Porque não é só sobre, tipo assim, então eu tenho o direito de fazer uma cesárea. Tipo, bom, você tem o conhecimento, né? Você tem as informações necessárias para tomar essa decisão, que vai ser uma decisão muito impactante, né? Porque tem a ver com o seu corpo, a sua saúde, seu futuro, os seus filhos, né? A saúde dos seus filhos, né? Toda uma dinâmica aí, assim. Você tem as informações necessárias, isso é um elemento muito importante, né? Para se pensar liberdade. Né? Porque senão, a gente é livre, então é livre para fazer qualquer coisa. Não é assim, né? Vamos pensar primeiro na produção e disseminação de conhecimento, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, né? Para se pensar liberdades ou caminhar em direção a liberdades. Acabei de perceber nesse episódio aqui que a gente começou a falar sobre os signos, né? Babi Capricorniana. E eu tô entendendo que a minha missão nesse podcast é trazer sempre o fechamento do episódio com dor no coração, porque a vontade de ficar conversando aqui horas e horas, como eu sempre falo também, porque são reflexões muito importantes da gente trazer, né? Como a gente falou durante o episódio, a importância da gente continuar abrindo esses caminhos, né? E as próximas gerações continuarem abrindo os caminhos, né? Porque a gente hoje já tem certas liberdades que, graças a outras mulheres de outras gerações, nos permitiram ter acesso a essas liberdades. E eu me sinto muito nessa missão também, assim como acredito que vocês também se sintam, de continuar abrindo esses caminhos, né? Agradeço demais a participação da Babi aqui, foi um prazer enorme te conhecer e te ouvir. Tô saindo desse episódio com a cabeça explodindo de tanta reflexão boa, assim, e tenho certeza que quem ouviu também tá aí com várias brisas boas, como a gente sempre fala aqui no podcast. E é isso, estamos terminando mais um episódio. Vou deixar a Babi se despedir aí da galera. Gabiria tá sendo Capricórnio, né? da É real, percebi hoje que, tipo, os corta meus planetas prazer. em Capricórnio falam, galera, vamos lá. Pé no chão, vamos lá. Lá em Recife a gente chama de empata foda. Entendeu? Empata foda, né? Pô. E Bárbara tava aqui, eu e a gente já, eu disse, hã? Como assim? Tipo, esse episódio, Acabou, acabou. empata foda. Pô, Bárbara, não, vai ter que ter parte 2, parte 3, porque assim, as últimas coisas que ela trouxe, né, em relação a essa, era um assunto que eu queria muito chegar aqui nesse episódio, né, falar também sobre a liberdade de parir, enfim, a liberdade de não parir, né, de escolher ter, de escolher não ter. Eu acho que a gente pode sim
pensar na possibilidade de fazer outro episódio aí com Babi, sério, real, Com porque eu certeza. sinto que isso fundamenta muito do que a gente pode chamar de liberdade, que eu acho que é essa liberdade que começa dentro. Quando a gente fala sobre essas, esses padrões e esses conceitos que são muito fechadinhos, né? Que se tocar nesse assunto vira uma polêmica, um tabu. Eu acho que é exatamente para aí que a gente tem que ir, para começar a quebrar um pouco das correntes, né? Que as pessoas que estão ouvindo e não necessariamente estão olhando numa roda de conversa não precisam se preocupar em como vão agir, o que vão falar, estão só ouvindo o que a gente está falando aqui. Então, eu sinto que falar sobre esses assuntos é fundamental para a gente poder começar a trabalhar sobre essa libertação interna, né? A libertação que, quando eu entendo de um jeito diferente, eu também permito ao outro ser livre, né? Independente de ser uma mulher ouvindo ou um homem ouvindo, enfim, de que gênero seja, você compõe um coletivo, né? Você faz parte de uma comunidade. Então, existe sim a possibilidade de favorecer processos de liberdade, a começar por si mesmo. Então, super aqui, estou deixando claro que não estou satisfeita com esse tempo que a gente teve de episódio e agradecer demais a Babi, porque, enfim, Babi, estou chegando em Recife, vamos marcar um café, porque eu quero conversar mais contigo. Mas agradecer demais, que eu sinto que ela trouxe uma narrativa pessoal bem diferente também, trouxe muitos conteúdos, né? Muitas, muitos conteúdos que a gente estava precisando conversar aqui e trazer para quem está ouvindo também. Amada, se despede aí de nós. Ai, gente, eu agradeço a oportunidade de falar aqui, bater esse papinho com vocês. Acho que tem muitos caminhos, assim, né, possíveis para seguir essa conversa, com certeza. Também vou adorar ter uma parte 2 aí para de repente entrar mais, assim, né, nesses tópicos, assim, né, de direitos reprodutivos, justiça reprodutiva, né, o direito a liberdade de parir ou não parir. Bom, mas para quem quiser continuar, assim, né, essas trocas comigo, né, podem me seguir nas redes, né, eu sou Ecomadre, né, o meu Instagram é ecomadre.doula. Eu tô sempre com alguma novidade aí de oficinas ou jornadas, né, o curso de formação aí nesse campo, assim, né, da ginecologia natural, com algumas terapias diferentes, né, com as quais eu trabalho. Também ofereço atendimentos individuais e sempre nessa perspectiva, assim, né, de uma ideia, assim, de justiça reprodutiva, desse caminhar para uma emancipação dos nossos corpos, né, que eu Total. acho que tá bem, que dialoga, assim, né, com essa ideia da liberdade. Então podemos seguir aí também nossos papos, nossas conexões, podem entrar em contato. É isso, estamos abertas lá pelo Insta também, assim como a Babi. Vocês podem se conectar com ela por lá. E a gente também está sempre aberta para trocar com vocês, seja aqui pelo YouTube, seja pelo nosso Instagram, no Podcast Livres. E lá também vocês encontram os nossos links da nossa playlist sobre liberdade. Inclusive, a gente vai adicionar a sugestão de músicas, ou de música ou músicas, né, que a Babi vai mandar pra gente. Lá no link do Instagram também tem o nosso Pix, que o podcast é um projeto independente feito de mulheres para o mundo. E, como um projeto independente, a gente conta com o apoio de quem quiser e sentir de colaborar com qualquer valor. Qualquer valor é muito bem-vindo, a gente agradece de coração. Porque dessa forma a gente vai continuar nutrindo esse espaço e trazendo mais pessoas para refletir sobre essas perspectivas de liberdade e compartilhar com vocês. É isso, pessoal. Um bom domingo para todo mundo. E no próximo domingo a gente se encontra aqui no Livres. Valeu, galera. Domingo às 10, nosso encontro marcado. Beijão.